A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos agora na primeira lição do terceiro trimestre de 2023. Essa daqui é a nossa revista, né? A minha é o tamanho maior que a CPAD oferece, daí eu gosto de encadernar, então a minha é sempre encadernada. Mas essa nova revista, ela vai ser uma revista bem diferente do que nós temos visto nesse ano, né, de 2023. Essa é uma revista apologética. O que quer dizer uma revista apologética? Que ela tem como objetivo trazer a defesa da nossa fé. Lembrando a nossa última lição, nós estamos falando sobre família, sobre relacionamentos de família, então ela trazia a ideia de defender a família, os princípios cristãos dentro da família. Agora, esta revista, ela é muito abrangente e ela vai desde questões familiares, questões de gênero, masculinidade, uma vida, vai olhar a vida do homem como um todo e vai trazer a nossa defesa da fé contra as ideologias que estão surgindo. Então é uma lição muito boa. E o tema dela é o seguinte: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, nós vamos passar toda esta revista, certo? São 13 maravilhosas lições que estão sendo comentadas pelo pastor Douglas Batista. E a nossa primeira lição, ela já vai colocar ali o dedo na ferida. Tá? Nós vamos falar sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Tá? A igreja diante do espírito da Babilônia. Então nós vamos ali, já nessa primeira lição, identificar que espírito é esse, que Babilônia é essa, qual é a ideia, certo, do escritor quando ele traz o espírito falando sobre o espírito da Babilônia. Outra coisa que nós precisamos notar, que esta lição, ela, principalmente a primeira lição, ela vai trazer um cunho escatológico, certo? Então nós vamos aí não adentrar no estudo da escatologia, esse não é o nosso objetivo, adentrar no estudo da escatologia, mas nós vamos aí dar algumas pinceladas, né, de temas e textos escatológicos que com certeza vão ajudar você e a sua igreja. Então fique conosco, tem muita coisa boa vindo por aí, certo? E então, como falamos, a nossa lição 1, o tema dela é a igreja diante do espírito da Babilônia. Nós precisamos lembrar sempre do conselho que Paulo dá aos irmãos de Éfeso, que está ali no capítulo 6, versículo 12, que ele vai dizer assim, olha, nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6 e 12, tá? E nós vamos ter que compreender, certo, em toda essa revista e principalmente nessa lição, que o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo, é algo que vem agindo na igreja e não é de hoje, certo? Ele começa lá em Gênesis capítulo 3. O espírito da Babilônia começa agindo em Gênesis, o espírito do anticristo, certo? De tudo aquilo que se coloca contra Cristo, começa a agir quando? Lá em Gênesis 3, com a figura ali da serpente. Mas se nós formos um pouco mais atrás, Isaías 14, Ezequiel 28, nós vamos ver esse espírito da Babilônia agindo aonde? Ainda no céu, quando Lúcifer, né, o anjo de luz, ele se rebela contra o Senhor. Então nós temos aí muita coisa boa para falar neste trimestre, tá? Deixa eu dizer para você, se você quer a nossa ajuda, eu tenho aqui o PDF que nós confeccionamos para esta lição e
toda lição nós temos um PDF, certo? Com toda a nossa matéria, tudo aquilo que eu falo, tem coisas que eu não falo, está aqui. Então, é muito bom. Esse daqui, por exemplo, tem 10 páginas. Parece grande? Sim, mas ele tem muita informação, muita citação bíblica que pode ajudar você e também na ministração da sua aula. Lembrando, este PDF é da minha aula, para ajudar a sua aula, tá? Monta a sua aula e confere. Pega o meu PDF, pega a lição e pega a Bíblia, e eu tenho certeza que você vai ter uma aula espetacular. Como conseguir o PDF? É simples. Entra aqui embaixo, tem um linkzinho de um chat do WhatsApp, um grupo do WhatsApp. Entra lá, participa do grupo e eu mando para você toda semana. Eu mando o vídeo, eu mando para você o PDF e também outras coisas interessantes que eu vou achando da lição e eu vou repartindo ali no grupo, tá? Não é um grupo de bom dia, não é um grupo de figurinha, não. É um grupo de escola dominical. Então, se você tem interesse, certo? Vai lá e nós vamos compartilhando e crescendo junto. Então, o nosso texto áureo, ele vai dizer assim: e na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 5. A verdade prática vai dizer assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra. Ou seja, nós não resistimos à Babilônia com historinhas, nós resistimos com a palavra. É a palavra, a nossa fonte de autoridade primaz, ok? E para nós podermos compreender essa ideia do espírito da Babilônia, nós precisamos voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 10, né, capítulo 11, aonde está citada ali o princípio da história de Babel. Qual é o princípio da história de Babel? Gênesis capítulo 10. Nós vamos ver que há ali uma reunião, certo? Encabeçada por quem? Por um dos descendentes de Cã, né, e de Cuxi, chamado Nimrod, que ele vai se tornar poderoso na terra, tá? E essa palavra poderoso na terra vem do hebraico gibore, que quer dizer poderoso, alguém que tem muito poder, muita autoridade. E esse, para você ter noção, é a mesma palavra que é usada em Gênesis capítulo 6, versículo 4, quando vai falar dos gigantes da terra, que havia gigantes na terra e as filhas dos homens coabitaram com as filhas de Deus e tiveram homens valentes. Tá? Essa palavra gigantes e esta palavra valentes, ela é a mesma palavra usada para poderoso, quando fala de Nimrod, quer dizer alguém afamado, alguém com muito poder, não poder místico, poder espiritual, mas poder, autoridade. Porque quem foi Nimrod? Um poderoso caçador, um homem afamado pelaquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele, além de ser um caçador, ele começou a juntar pessoas para estarem com ele, para estar ali participando das ideias dele. Então, Nimrod, ele vai se cercar de pessoas e ele vai fazer o quê? Construir Babel. Babel está ali bem no cruzo do encruzamento do Tigre com o Eufrates, certo? Que é onde surgirá a Babilônia. Então nós temos aí uma vasta história de afastamento de Deus, de rebelião contra Deus. Qual é a ideia de Nimrod? A ideia de Nimrod é simples: se colocar no lugar de Deus. Ele vai contra Deus. Por que ele quer reunir todo mundo? Para que todos fiquem juntos e a vontade de Deus não se cumpra. Ele quer ser acima do Altíssimo. Isaías 14:14 vai falar de um outro personagem que também
quis te colocar desta forma. Então, irmãos, é muito importante você ter o nosso PDF, ter a Bíblia, certo? E também a lição em mão, porque tudo isso se complementa e você vai ter aí uma boa ferramenta para a sua escola dominical. Se você já é nosso aluno, deixa o seu likezinho, certo? Nós estamos numa escola, então deixa a sua ficha de inscrição, certo? Assina a sua presença dando um like. Se você ainda não é nosso aluno, vai ali, clica no inscrever-se e eu tenho certeza que vai ser uma fonte de bênção para a sua vida. Se você, e nos nossos comentários, deixa aí, da onde você é, certo? Qual é o nome da classe da tua escola bíblica dominical? Coloque aí o nome da classe da tua escola dominical, tá? Para que nós possamos aí interagindo e nos conhecendo cada vez melhor. A introdução da nossa lição diz assim: Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, cujo propósito é mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. Então veja bem, o que a palavra Apocalipse é exatamente o que está nas duas primeiras palavras do livro. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos diz assim: revelação de. Ou seja, é trazer à mostra, trazer aquilo que está oculto para todo mundo conhecer, ok? É o que nós fazíamos antigamente, quando não tinha câmera digital, você tirava a foto e levava para um lugar que iria fazer a revelação, ou seja, aquilo que você tirou e ficou guardado dentro do filme fotográfico seria revelado, ou seja, viria à tona. Então o livro de Apocalipse, ele tem exatamente esta função, trazer a revelação de Jesus, trazer aquilo que Jesus queria que fosse, que Deus queria que fosse conhecido através de Cristo e através da igreja. E o comentarista, o pastor Douglas Batista, ainda na introdução, vai dizer assim: nosso objetivo é alertar a igreja de Cristo acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global que vivemos. Ou seja, qual é a ideia? Não, nós não vamos ter uma aula de escatologia aqui, mas nós vamos falar sobre pontos escatológicos, tá bom? Então, fica ligadinho aí. No nosso canal aqui no YouTube, nós temos uma playlist com 4 vídeos falando sobre escatologia, uma forma bem simples, didática, que todo mundo consegue compreender. Então, nós temos aí 4 vídeos falando sobre escatologia. Eu vou deixar aqui na descrição o link, você pode ir lá assistir toda essa playlist, que eu tenho certeza que vai te ajudar no entendimento desta lição. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: a grande prostituta. O que nós precisamos entender desse tópico? Que a ideia de prostituição na Bíblia vai muito além do que simplesmente o relacionamento sexual ilícito, tá? No Antigo Testamento, a ideia de prostituição era muito mais do que a questão sexual. Tinha muito a ver com a questão religiosa. Quando o povo de Israel se afastava de Deus e ia se prostituir com os outros deuses. Lembra do livro de Números lá, a questão de Balaão e Balaque? Balaão não pôde amaldiçoar o povo, mas Balaão ensinou a Balaque a como colocar tropeço na vida do povo de Israel. O que ele fez? Lá na frente, ele colocou um culto a um Deus estranho e, nesse caso, Israel se prostituiu com o culto a Baal. Então, nós vamos vendo na história e dentro da Bíblia que prostituição tem mais a ver com as nossas questões religiosas, a nossa visão da religião, do que simplesmente com a questão sexual, homem e mulher. Tá? Oséias capítulo 5, versículo 4 diz assim: as suas ações
não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem ao Senhor. De quem Oséias está falando? Da nação de Israel. O que a nação de Israel fez? Estava se prostituindo com outros deuses. Isto faz o quê? Faz com que o Senhor se afaste da nação. Por quê? Porque a nação prefere outros homens, outros deuses, a não ser o Senhor. Então, pega isso daí e mostra para o teu aluno, tá? Porque no nosso tempo, quando nós falamos de prostituição, é o ato de pornografia, se deitar com prostituta, que também é prostituição, mas na visão bíblica, na visão deste tempo, prostituição tem tudo a ver com o afastamento de Deus, certo? Com a adoração a outros ídolos. E nós temos aí um vasto referências dentro da nossa lição que você pode usar. É muito importante você, como professor, ler referências bíblicas para os seus alunos. Por quê? Nós estamos para ensinar a Bíblia, certo? Tudo que nós fazemos, por exemplo, você pega essa lição aqui, você pega elas são comentários bíblicos, certo? Comentários bíblicos que nós precisamos colocar na vida dos nossos alunos. O segundo ponto, a mulher e a besta escarlate. A mulher, o pastor Douglas Batista explica assim, a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, a Babilônia. E ela se veste de púrpura escarlate, que significa reinado e luxo, certo? Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas, que simboliza materialismo e o poder econômico. Irmãos, então o que você precisa compreender para colocar para o seu aluno? Que o livro de Apocalipse é um livro com muitas figuras, certo? Para nós é algo estranho, nós temos dificuldades de compreender os símbolos. Mas para o povo da época era algo muito comum, eles compreendiam exatamente o que o autor estava escrevendo. Por quê? A Bíblia, irmãos, foi escrita por homens e para homens. Veja bem, nós vamos ler o profeta Ezequiel. Existem coisas que estão registradas ali que nós não entendemos. Por exemplo, as rodas girando cheia de olhos. Nós temos várias explicações, mas para nós não conseguimos entender, porque são figuras celestiais. Agora, aqui dentro de Apocalipse, nós temos uma visão clara, certo? É uma prostituta, ela está montada sobre uma besta, essa besta simboliza o poder do falso profeta. Nós precisamos pesquisar para isso. Agora, lá no livro de Apocalipse, para aqueles que leram naquele primeiro tempo, para eles foi muito fácil, eles bateram o olho e eles compreenderam. Tá? Então, nós precisamos de interpretações. E nós vamos entender que esta mulher e este dragão, eles estão simbolizando o quê? O mistério da injustiça. Ok. O que é mistério? Mistério, no nosso linguajar hoje, cristão, religioso, por exemplo, nós falamos religiões de mistério. O que são religiões de mistério? Maçonaria, espiritismo, candomblé, que são religiões que só pode ter o pleno conhecimento do que acontece lá dentro quem faz parte de determinado desses grupos. Ok. Então, uma religião de mistério é que existem coisas ocultas que o membro ou aquele que não é membro de determinado culto não pode saber. Agora, o que é mistério dentro da Bíblia? Mistério dentro da Bíblia é algo que foi revelado pelo Senhor a nós. Era mistério, mas o Senhor nos revelou. Está revelado para nós. Está revelado para quem? Para a igreja. Tá? Então,
a palavra mistério para nós não é algo absurdo, algo inacessível, é algo que nós conhecemos. Veja bem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 14, vai falar sobre o mistério da injustiça. Ou seja, o Senhor revelou a nós o que é esse mistério da injustiça, o que ainda está bloqueando a ação do mistério da injustiça. Para os outros é mistério, para nós é revelação. O Senhor revelou a nós. Tá? Apocalipse, o que é? É um livro de mistérios, coisas que anteriormente ninguém sabia, mas aprove a Deus revelar em Cristo e Cristo a João e João às 7 igrejas. E então é algo assim muito, muito lindo nós vermos o quanto o Senhor, ele nos ama e tem prazer de se revelar a nós. E isso, irmãos, coloca para o teu aluno, mostra para ele que todas as vezes que o teu aluno pega a palavra de Deus, que ele pega a Bíblia, ele começa a ler a Bíblia, começa a folhear as páginas da Bíblia Sagrada, o que vai acontecendo? O Senhor vai se revelando a ele, o Senhor vai mostrando a ele coisas ocultas, tá? Coisas que nós precisamos saber. E muitas vezes você está lendo, você está estudando, e o Senhor vai falando com você. Isso para nós é o que? É iluminação. O Senhor revelou aos escritores a sua vontade, e para mim e para você, ele nos ilumina para nós termos uma compreensão da vontade dele dentro das escrituras, da vontade dele para a nossa vida e o nosso proceder. Então é muito importante nós compreendermos que mistério não é algo que está ali oculto para ninguém saber. Mistério é a vontade de Deus revelada onde? Na sua palavra, na sua revelação a nós. Que conforme nós vamos lendo, nós vamos estudando, ele vai nos iluminando e nós vamos aí aprendendo dele, ok? E essa é a ideia do mistério, certo? Dentro dessa ideia de mistério, nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que o Senhor tem prazer de se revelar. Por quê? Porque o anticristo, ele está preparando o quê? Uma reunião de rebeldia. Cristo, ele está separando uma reunião de ousadia. Veja bem, a Babilônia é uma reunião de rebeldia. Jerusalém é uma reunião de ousadia. Quem participa da Babilônia? Todos aqueles que se rebelam contra Deus. Quem participa de Jerusalém? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Isto está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então o Senhor tem revelações para nós, para que nós, através da sua palavra, da oração, nós possamos ser a máquina que vai levar o evangelho a todas as pessoas e vai bloquear até o momento do arrebatamento a operação do maligno, ok? O nosso segundo tópico, ele diz bem assim, o espírito da Babilônia, certo? O espírito da Babilônia. Mas antes disso, deixa eu explicar para você três coisas, uma coisa muito importante que vai se dividir em 3 pontos. Primeiro, a Bíblia toda ela fala de uma palavra chamada mundo, certo? E nós precisamos compreender que, por exemplo, no português nós temos uma palavra para mundo, certo? Mundo é mundo. Mundo é todo mundo, mundo espiritual, tá? E nós falamos mundo e nós compreendemos o que é. Agora, dentro do grego,
nós vamos ter três palavras para mundo. Três palavras para mundo, e cada um vai ter um sentido diferente. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Aqui, a palavra mundo tem a ideia de universo, ou seja, todo um universo criado. Sol, lua, estrelas, o nosso planeta, ou seja, é o mundo. O escritor aos Hebreus vai dizer que pela sua palavra os mundos foram criados, ou seja, o mundo no sentido físico, todo o mundo. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre mundo, que mundo ele pode falar também de pessoas, a reunião de pessoas. Vamos lá para o textuário da Bíblia, porque Deus amou quem? O mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo como físico, os planetas, Deus amou o universo, as galáxias, não. Deus amou o mundo, nesse sentido, Deus amou a humanidade. Deus amou todos os homens. Então, a palavra mundo pode referir-se aos homens. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Nós andamos iluminando árvore, iluminando o chão? Não. Nós iluminamos pessoas através da palavra de Deus. E nós temos o mundo também como sistema. 1 João, capítulo 2, versículo de número 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Espera aí. Então nós não podemos amar o planeta, nós não podemos amar as pessoas, é isso? Não. Esse é o terceiro mundo, um terceiro entendimento da palavra mundo dentro da Bíblia. Nós estamos falando do mundo sistema, certo? O mundo sistema. João diria assim, né? Uma tradução minha. Não ameis o sistema, nem as coisas que há neste sistema. Se alguém amar esse sistema, o amor do Pai não está nele. Que sistema é esse? Esse é o espírito do anticristo. Esse é o sistema criado pela Babilônia. Esse é o sistema mundial de rebelião contra Deus. João, capítulo 17, versículo 15, vai dizer assim: não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal, certo? Aqui está dizendo assim, eu não quero que tire eles desse mundo, mas que livre eles do sistema desse mundo. Nós, como crentes, vivemos, andamos, nos relacionamos nesse mundo, mas nós precisamos entender que esse sistema está corrompido. Olha só, Jesus colocando os três mundos, as três referências de mundo num único versículo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, planeta, mundo material, tá? Não para que julgasse o mundo, sistema, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mundo, humanidade. Três mundos num único versículo, mas cada um com uma declaração diferente, tá? Então nós precisamos, irmãos, compreender isso, certo? Compreender isso. E às vezes a palavra mundo, ela vem traduzida por presente século, né, por este tempo. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo vai dizer que Demas o abandonou, certo? O abandonou, amando o presente século, certo? Então ele abandonou Paulo por quê? Porque ele amou o mundo.
Né? Então é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque o tema da nossa, do segundo tópico é o espírito da Babilônia, e o espírito da Babilônia não são pessoas, não é um lugar geográfico. O espírito da Babilônia é um sistema que se rebela contra Deus. E nós vamos ter na nossa lição 3 pontos desse sistema. Primeiro, sistema religioso, depois, político e cultural, e terceiro, sistema econômico. Então, o sistema religioso, né, ele vai falar o quê? Desse levante para colocar um outro sistema religioso que não é o do Senhor. Irmãos, preste bem atenção. Cada vez mais nós temos encontrado frases assim: na nossa igreja nós temos um jeito de servir ao Senhor. Eu sirvo a Deus do meu jeitinho. Irmãos, não existe jeito, não existe jeitinho. Existe aquilo que o Senhor quer, como Ele quer que nós venhamos o servir. Tá? E nós temos encontrado o quê? E o nosso pastor Douglas Batista, vai dizer assim, e é muito pertinente. Nesse sentido, o culto do ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disto, o argumento da liberdade estimulada à devassidão por meio do afrouxamento moral, ecumenismo doutrinário, que provoca a erosão da fé bíblica, o relativismo que rejeita as doutrinas dos apóstolos e a autoridade bíblica, o humanismo que reinterpreta e ressignifica mandamentos divinos, o sincretismo mistura o sagrado e o profano e assim por diante. Ou seja, o que está acontecendo hoje? E isso, irmãos, é algo que vem sendo utilizado não agora, mas desde os grandes impérios bíblicos. Tá? Vamos pegar a questão dos impérios bíblicos: assírio, babilônico, medo-persa, grego e romano. Tá? Cada um, quando ele invadia as nações, eles dominavam o mundo da época, eles traziam junto consigo a sua forma de pensar, a sua religião e também a sua forma de proventos econômicos. Tá? Então, a Assíria foi subjugada pelos babilônicos, certo? Que absorveu parte dos seus deuses, e economia e cultura. Cada um foi fazendo. Depois, os medo-persas venceram os babilônicos, depois os gregos venceram os medo-persas, depois os romanos venceram o grego. E o que foi acontecendo? O espírito da Babilônia foi usando os grandes impérios. Por exemplo, o assírio e o babilônico, eles foram conhecidos pela sua crueldade, certo? Tá. Mas o que eles deixaram? Eles deixaram uma língua para trás, o aramaico, que é falada no tempo de Jesus, tá? Ficou uma língua comercial, uma língua dos pobres, ficou ali. Daí vieram os medo-persas. O que os medo-persas influenciaram? Na cultura. Por quê? Se você ler os livros de Esther, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, as pessoas estavam acostumadas com a forma de viver medo-persa, tá? Libertinagem, várias esposas, tá? E eles vão continuar, eles gostaram, Israel gostou daquilo, até que Esdras e Neemias vão ter muita briga com eles, porque eles absorveram o sistema, e o sistema estava fazendo parte da vida deles, tá? Daí veio os gregos. O que os gregos trouxeram? Os gregos trouxeram a sua filosofia, os gregos trouxeram a sua língua, a sua cultura, e isso foi impregnado no povo. Quando nós chegamos ali no período de Jesus, o que nós encontramos? Nós encontramos os fariseus, os saduceus, que são religiosos, os fariseus religiosos, os saduceus não tanto, mas eles são grandemente influenciados pela cultura grega.
certo? Eles têm uma influência muito grande dessa cultura na sua forma de viver. Então, o espírito da Babilônia, o que ele faz? Ele vai trazendo esta miscelânea cultural, esta miscelânea religiosa, tá? Dentro da política e da cultura. Por exemplo, hoje nós não podemos colocar posições bíblicas sobre o homossexualismo. Hoje nós não podemos falar declaradamente os posicionamentos da igreja sobre as formas das pessoas se relacionarem, seja do homossexualismo, seja dessa libertinagem, né, que hoje é comum, poligamia. Quando a igreja se pronuncia, a igreja ela é tida como fundamentalista, que é contrária ao desenvolvimento e causamos discórdias. Por quê? Porque eles vêm tratando desta forma, eles vêm criando um sistema para subjugar o sistema atual, que é o judaico-cristão, que é um sistema de milênios que vem sendo implantado, princípios bíblicos, mas eles vêm se levantando contra. Mas o que é importante você saber? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 8, vai falar do quê? Vai falar de algo que detém, certo? O grande desenvolvimento desse período. E o que é isto? É a Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo que detém, certo? O avanço destas obras malignas contra o mundo. É a igreja, certo? Isso fica muito claro ali. Por quê? Porque a igreja, ela tem o Espírito de Cristo que batalha contra o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia, ele se levanta contra o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo, ele detém, ele repele este espírito maligno da Babilônia. E para nós encerrarmos, certo? Nós precisamos entender o seguinte, que a igreja, é o tópico 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Como a igreja tem se posicionado diante do espírito da Babilônia. Veja bem, o primeiro ponto é não negociar a ortodoxia, certo? A palavra ortodoxia, ela é a junção de duas palavras gregas, ortos e doxa. A palavra ortos fala algo reto, certo? Um corte reto. Doxa é uma posição, um pensamento. Se você for na nossa harpa cristã, nós temos pelo menos 3 livros, 3 hinos, chamado doxologia, certo? Doxologia, ou seja, é a nossa posição. E nesses 3 hinos eles tratam da Trindade, certo? Ou seja, firmando a nossa posição como trinitarianos, ok? E dentro da ortodoxia, nós podemos primar pelo pensamento correto. Qual é o pensamento correto? Da Assembleia de Deus? Não. É o pensamento bíblico. Não existe nenhuma igreja que ela seja o ponto central. O ponto central é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, ortodoxia é a nossa maneira correta de viver. Mas também nós temos outras 2 palavras que são muito importantes. Uma é ortopraxia, certo? Ortos, de reto, praxis, de prática. Uma prática correta. Não adianta você ter uma boa ortodoxia, um ensino bíblico, se o seu proceder não é correto. Tá? Tem muita gente que vai nas igrejas, ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Então, a ortodoxia, ela precisa ser acompanhada da ortopraxia, ou seja, um combate da fé, um combate por meio da fé, certo? De uma prática correta de vida. E vai nos levar à nossa terceira palavra, certo? Que é heterodoxia. A palavra hétero é diferente, discordante. Doxa
É a ideia de opinião, de ideia. Então, heterodoxia fala de algo que é contrário à opinião. Se nós precisamos ter ortodoxia e ortopraxia, nós precisamos, em lições como essa, batalhar contra a heterodoxia, que são ensinos que vão destoando da verdade do Evangelho. Por exemplo, para sustentar determinados posicionamentos teológicos, as pessoas não pensam duas vezes em distorcer a palavra, certo? Em pegar pequenos versículos, né? Em fazer entendimentos diferentes, suprimir palavras, tá? Então, nós precisamos primar pela ortodoxia e a ortopraxia e abandonar a heterodoxia, esse pensamento distoante, discordante da palavra de Deus. Nós também vamos compreender que para que a igreja ela possa continuar firme, ela precisa ter uma posição. E que posição é esta? É a formação do caráter. Irmãos, a nossa geração é uma geração que prima por carisma. O que é carisma? É ser agradável, falar aquilo que cai bem aos ouvidos. Mas quando nós falamos de caráter, as pessoas se assustam. Por quê? Porque para você criar um caráter, certo? Não é pecado ter carisma também. Mas para você formar um caráter, você precisa estar o quê? Pautado em princípios sérios e rígidos da palavra de Deus. Tá? E eu marquei aqui 4 pontos, está aqui no PDF, para nós podermos gerar um caráter bíblico. Paulo, em Romanos 5,17, vai dizer assim que nós temos que ser o quê? Formados de novo, abandonar a velha natureza, andar em novidade de vida, segundo Timóteo 4:1. Depois, nós precisamos gerar os frutos do Espírito, certo? Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. É necessário termos todos os frutos em nós. Não adianta você ter bondade se você não tem amor. Então você precisa ser gerado todos de igual maneira em nós. Assim nós vamos gerando um caráter saudável. Depois, um espírito de oração, uma vida de oração. Efésios 6:18. Depois, ler e meditar na palavra. Josué 1:8. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixar de congregar, certo? Por quê? Porque é na congregação. Tem um ditado aqui no CITES que uma faca afia a outra. Ou seja, quando nós estamos reunidos, a Bíblia vai dizer que um tem salmo, outro tem hino, nós temos as nossas aptidões espirituais e o nome do Senhor é glorificado. E o nosso último ponto, e isso é muito importante para nós termos uma posição ortodoxa, uma posição saudável, nós precisamos aguardar a vinda de Jesus. E, irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque tem muita gente pregando aí que Jesus vai demorar para vir. Eu não penso assim. Eu penso que Jesus pode vir agora. Você não vai terminar de assistir esse vídeo, certo? É a minha esperança, tá? Por quê? Porque se você for lá na Bíblia, for lá na carta aos Tessalonicenses, você vai ver que os irmãos estavam desesperados. Por quê? Eles achavam que Jesus ia vir naquele tempo para os que estavam vivos. E por isso estava tendo um grande rebuliço no meio da igreja. O espírito da Babilônia estava confundindo-os. E Paulo vai trazer lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a seguir, explicando que Jesus vai vir num tempo propício, tanto para os que estiverem vivos, que serão arrebatados, quanto para os que morreram, que serão ressuscitados. E a palavra, e Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,18, que é para nós nos consolarmos com esta palavra. Ou seja, que a palavra entra em nós
e console o nosso coração e nós sejamos o quê? Fortalecidos e animados nele. Irmãos, eu espero que eu tenha te ajudado, certo? Que você tenha compreendido o que é o espírito do anticristo. Precisou, nos chama aí nas nossas redes sociais, nós estamos sempre à disposição, tá bom? Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima lição, a lição de número 2, que nós vamos falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Deus te abençoe, até a nossa próxima lição.